E agora nós vamos falar sobre a tribo de Dan. Diz assim comigo: tribo de Dan. Tribo de Dan. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: queridos, nós somos uma igreja avivada. Nossa, que avivamento! Fala de novo: nós somos uma igreja avivada, cheias do reteté. A glória e o aleluia vai ser um negócio de louco hoje, amém? Tribo de Dan é um negócio extraordinário, essa tribo, porque parece, todas as tribos, elas são movidas pelas bênçãos, desde o seu nascimento até a morte do seu pai, e depois a bênção trazida por Moisés. São os 3 níveis de bênçãos que as tribos receberam, as 12 tribos receberam, tanto do homem, quanto da parte de Deus. Só que Dan, ele tem um negócio diferente, e eu não vou falar agora, deixar vocês curiosos para saber o que é esse negócio diferente que Dan teve. Dan, ele começou de uma forma extraordinária. O texto de Gênesis 36, capítulo 30, versículo 6, começa com o nascimento de Dan e a bênção trazida sobre a vida de Dan. Está dizendo assim: então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome. Obrigado, Ana. Chamou o seu nome? Isso, obrigado. Quem mais falou aí? E chamou o seu nome? Legal, maravilha, glória a Deus. Queridos, a história de Jacó, ela é uma história vivida num contexto de um código ou de leis do levirato, que é o seguinte: é diferente do que nós vivemos hoje. Hoje, para nós, a gente lê a Bíblia e saber que Jacó, ele teve mais de uma mulher. Ele se casou com Lia, depois ele se casou com Raquel, e ainda ele teve filho não só com uma nem com outra, ele teve filho com 4 mulheres, que foram as 2 servas, uma de Lia e outra de Raquel, que era a Zilpa e a Bila. Então, olhar para a Bíblia dessa forma, a gente começa mas como é que Deus permite uma coisa dessa? Era uma questão cultural, uma questão cultural que regiam parte dessas leis. O homem tinha direito de ter com ele mais de uma esposa, apesar de Zilpa e Bila não serem esposas, elas eram as mães dos filhos de Jacó. Então elas não eram nem mães dos próprios filhos. Tanto a Lia quanto a Raquel, elas tomaram posse, né, e tomaram os filhos das servas para elas cuidaram como filhos. Então eles tinham esse código que era regido por mais de 280 leis, 280 regras, né, que tinham, e uma delas era envolvido isso: o homem tinha direito de se casar com mais de uma mulher. E o interessante é que Raquel, nesse início, ela não poderia ainda ter filhos. Volto a falar, Raquel era a mulher que Jacó amava. Jacó se casou com Lia, não vou repetir a história, mas Jacó se casou com Lia porque Labão enganou ele, depois, né, se casou com Raquel e trabalhou mais 7 anos porque era a mulher que ele amava. Ele trabalhou 14 anos pela vida de Raquel, pelo casamento com Raquel, mas aí ele acabou trazendo consigo a sua irmã, porque era também de direito, de questão cultural, a filha mais nova não poderia se casar com a filha antes da filha mais velha. Então teria que ser primeiro. Aí Labão fez esse todo enrosco aí, colocou o Jacó para ter uma noite de núpcias, e ele não poderia devolver assim a sua filha a Labão. E aí eles se casaram. E Lia começou a gerar filho. Só que ela tinha uma diferença: ela poderia gerar filhos, ela podia gerar filhos, só que ela não tinha, mesmo com esse prazer de gerar filhos, ela não tinha o amor do seu marido. E o que ela mais buscava, lembra que a gente trabalhou em algumas das tribos aqui? O que ela mais queria era a atenção do seu marido, Jacó. É ou não é? Quem lembra disso daí? Amém? O que ela mais queria era a atenção do seu marido. E ela não teve atenção em nenhum momento, porque os olhos dele estavam para Raquel. Por outro lado, Raquel também tinha o amor de Jacó, só que o texto do capítulo 30 começa falando, ela pressionada com relação ao fato de poder dar uma família a Jacó. E ela chega para Jacó por conta
toda a afronta que ela estava recebendo de Lia, você não pode ter filho, você é uma estéril, que não sei o quê. Ela chega para Jacó e fala: meu Deus, me dá um filho para mim, senão eu vou morrer. Dá um filho para mim, senão eu morro, eu não vou aguentar. E Jacó fica injuriado, fica nervoso com a situação. Eu falo: meu Deus, mas o versículo 2 está dizendo assim: Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Ou seja, que eu tenho? Que culpa eu tenho de você não poder ter filhos? Porque ela vira para Jacó e fala: me dá um filho, senão eu morro. Fala: mas eu faço o meu trabalho, você não está fazendo o seu. Quase tipo assim, né? Eu não tenho culpa se Deus não deu essa oportunidade. O que ela fez? Ela tentou arrumar um atalho, e ela deu a sua serva Bila para poder se deitar com Jacó e assim poder gerar filhos em nome da sua serva. Olha que interessante isso. Versículo 3. Aí ela deu a parte B do versículo: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar. E o texto do 6 começa dizendo o seguinte: então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz. Ou seja, o nome Dan tem por significado também a parte Deus ouviu a minha voz, Deus ouviu o meu clamor. Ou seja, diz assim comigo: eu sou resposta de oração. Dan foi para Raquel resposta da oração dela, mesmo não sendo filho saído dela, que saiu de dentro dela, sangue do sangue dela. Foi resposta da oração de Raquel, porque ela queria filhos, ela queria dar continuidade à sua descendência, queria dar uma família a Jacó, mas ela era estéril, ela não podia. Então ela fez ali uma jogatilha para poder fazer com que ela pudesse gerar através de outra barriga. Só que o começo julgou-me Deus, ou seja, Dan também era sinal de juízo. O nome Dan também, além de juízo, era: o Senhor ouviu a minha oração. Ou seja, Ele é resposta de oração. Diz assim comigo: eu sou resposta de oração. Eu sou resposta de oração. Às vezes nós pensamos na nossa vida que o desafio é esse. Nós acreditamos que nós estamos dentro da vontade de Deus. Nós acreditamos que Ele está no centro também das nossas vidas, e que tudo que nós fazemos é resposta da nossa oração a Ele. É difícil a gente acreditar diante das circunstâncias que nós vivemos, diante do momento que nós vivemos, mas o fato é que tudo que nós estamos vivendo é resposta de oração. Tudo que nós vivemos na nossa vida é resposta de oração. Se acontece algo que sai fora dos trilhos, você pode ter certeza, alguma coisa Deus tem nesse negócio. Mas o fato é que o que está acontecendo na sua vida é resposta de oração. Isso se você ora, é claro. Se você ora, se você não ora, não tem resposta. Se você não pede, você não tem retorno, você não tem aquilo que você pediu. Então, a vida de Dan para Raquel foi resposta de oração. O interessante é que o texto fala que Raquel, ela se alegrou com o fato de Bila ter dado um filho para ela. Raquel não podia gerar um filho, mas a sua serva podia gerar o filho. E às vezes nós olhamos para uma situação, olhamos para alguma coisa. Por exemplo, Daniel, a semana passada, se não me engano, ele trouxe o testemunho, e a gente olha para esse testemunho dele, que ele conseguiu gerar aquilo, e nós ficamos com inveja pelo fato dele poder ter gerado. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele deu o testemunho, recebeu aquilo, em vez da gente receber e se alegrar com ele por aquilo que ele recebeu, e também receber juntos, a gente fica com inveja. Raquel poderia ter olhado para Bila e ficar com inveja: poxa, mais uma mulher teve filho tão fácil, uma vez que ela foi, já conseguiu gerar. Mas não, o que ela fez? Ela se alegrou pelo fato de ela poder ter gerado através de Bila. O filho foi para ela, mas não foi ela que gerou. O maior prazer de uma mãe, quem é a mãe aqui sabe, é poder gerar um filho, é ou não é? Quando a gente adota, aí tem aquele negócio: adotei, tem o prazer, é meu e tudo mais, mas não fui eu que gerei. Mas quando eu gero, quando sai de mim, o maior prazer da mãe é poder dizer: é meu, saiu de dentro de mim. É ou não é? Estou errado, mães? E Raquel, ela se alegrou pelo fato de
Bila poder ter gerado. Quantos de nós não estamos acostumados em ver a outra pessoa do nosso lado gerando, recebendo algo, e ficando frustrados porque fulano de tal recebeu e eu não recebi? Por que ele tem a oportunidade de ter e eu não tenho? As coisas nós não conseguimos entender porque a resposta foi para ele e a resposta não chegou para mim. Por que as coisas aconteceram para ele e não aconteceu para mim? Tem gente que não tem a capacidade de gerar nada para outra pessoa, não tem a capacidade de fazer nada para outra pessoa, apenas para si mesmo. E assim foi também com os filhos de Judá. Lembra que eu falei da história? Ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Foram os 3 filhos de Judá. Tamar se casou com o filho mais velho, chamado Tamar se casou com E aí, passado um tempo, se corrompeu e acabou morrendo. E, mais uma vez, baseado pelo código, deixa eu ver aqui, o código de Levirato, que era que o filho, se o filho mais velho morrer, o filho mais novo tem que novamente suscitar suscitar a descendência do filho do irmão mais velho. Então, automaticamente, o que é isso? A Tamar, o marido dela morreu, o filho mais velho, ela teria que se casar com o filho mais novo para assim levantar novamente a descendência do seu irmão. Só que a revolta era tão grande, o pesadelo era tão grande que ele não queria, porque a descendência não seria dele, não seria de Onã, a descendência seria de Então ele falou: não quero isso daí para mim. Então, o que ele fazia? Todas as vezes que ele tinha relações com Tamar, o Onã tinha relações com Tamar, ele ejaculava fora. E aí, por conta disso, Deus foi e também matou. O que acontece? O que a gente pode tirar dessa lição? É que às vezes a gente não está acostumado em querer, em ter prazer em fazer as coisas para outra pessoa. Nós não fomos treinados em fazer com que as outras pessoas recebam bênção, talvez a glória, talvez em nosso lugar. Nós não estamos acostumados talvez nisso, em saber que uma pessoa conseguiu alcançar, uma pessoa conseguiu conquistar e eu não consegui chegar ainda. Cara, isso daí é um negócio de louco, porque a gente vive muito baseado em comparação. As maiores perguntas que a gente vê para os caras da internet, os caras famosos da internet, falam: como é que você lidar com a comparação ou com a procrastinação? Porque é muito difícil a gente olhar para a vida de fulano de tal e, poxa, o cara conseguiu chegar lá em 2, 3 anos e ainda estou aqui pelejando, o que acontece comigo? Por que eu estou vivendo? Nós não estamos acostumados em olhar para a vida de outra pessoa que conseguiu gerar, que conseguiu fazer e se alegrar com a conquista daquela pessoa. A vida do ser humano foi fabricada para a nossa mente ser dessa forma, enxergar as coisas dessa forma. Só que Raquel nos traz uma lição nisso. A lição de Raquel é que ela ficou feliz em saber que a sua serva estava gerando, mesmo que fosse para ela a alegria que a sua serva estava tendo de gerar. O Evangelho, ele nos ensina em várias partes que a melhor coisa, existe maior prazer no dar, no entregar, do que no receber. E aí fala: nossa, é tão difícil a gente pegar e comprar uma coisa para uma pessoa, mas é tão gostoso a gente receber. É gostoso, mas a Bíblia me ensina que é melhor entregar. É melhor entregar do que receber. E quando você dá um presente para uma pessoa que é grata, uma pessoa que se alegra com qualquer presente, é mais gostoso ainda. O Vitor, eu vou falar do Vitor porque é meu filho, e eu vou falar do meu filho sim. E ele quando você vir pregar, você fala do seu filho, certo? Eu vou falar do eu lembro até duas coisas que deixaram ele feliz demais. A gente estava aqui no prédio aqui de cima uma vez, e uma pessoa chegou nele e deu uma samba canção para ele, uma cueca samba canção. E aí você vai, presente, uma samba canção para uma criança. Ele tinha 3, 4 anos na época. Deu uma samba canção para ele. O que ele fez? A alegria dele foi tão grande que ele correu para o banheiro sozinho. De repente cadê o Vitor? Sumiu. Ele estava no banheiro, que ele estava tirando a calça dele, tirando a cueca e colocando a samba canção, porque ele queria usar. Ele se alegrou, ficou felizaço por ter ganhado aquela samba canção. Outro presente que ele recebeu era uma fita vermelha, que na verdade aquilo ali é Deus sim, mas ele queria enfeitar a bicicleta dele com uma fita vermelha. Aí o menino que trabalha comigo pegou e comprou um pedacinho assim de fita. Nossa, o meu pai e minha mãe viu a alegria que ele teve de receber aquele pedaço de fita vermelha para amarrar na bicicleta dele. Coisas simples que geram o fato de melhor coisa é dar
do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. Diz assim comigo: melhor coisa é dar do que receber. E aí nesse contexto a gente vê a Raquel dizendo que ela colocou o filho de Dan, o nome do filho de Dan, porque aquele filho era a resposta de oração. Então nós olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa situação, olharmos para o que nós estamos vivendo e saber que eu sou resposta de oração para o tempo de hoje. Eu sou resposta de oração para o tempo de hoje. Você é a resposta de oração, queridos. Você é resposta de oração. A segunda bênção que veio sobre a vida de Dan. Lembra que eu falei? São 3 níveis de bênçãos e que as tribos receberam. Primeiro os homens, primeiro foi o nascimento, depois foi na morte do pai, e depois foi a bênção de Moisés para a tribo, para as 12 tribos. A gente vai lá para a segunda bênção, que está lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 17. Gênesis 49, 17, que diz o seguinte: Dan será serpente junto ao caminho. Deixa eu beber. Gostosa, hein? Dan será serpente junto ao caminho. E a gente olha isso e a gente pensa a mesma coisa que Benjamim, né? Falou: rapaz, um vai ser serpente, o outro é lobo. O que Jacó está querendo dizer com isso daí? Um é cobra e o outro é lobo. Tudo que a gente vê, né, pelo termo pejorativo, a gente começa a imaginar só coisa ruim, né, da situação. Mas se a gente for trazer a essência da palavra, e aqui Jacó não estava amaldiçoando, ele estava trazendo bênção para Dan. Então o fato de ele dar essa palavra para Dan, falou: Dan será uma serpente junto ao caminho. Tem outra tradução, Ana? Em meio ao caminho, à beira do caminho. Na minha tradução está à beira do caminho. Ou seja, vamos continuar o texto. Dan será como cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Olha só o que era essa bênção, e o que a gente pode trazer para nós de lição dessa bênção de Jacó para a vida de Dan. Primeiro, a serpente. A Bíblia nos ensina lá em Mateus que nós precisamos ser simples como a pomba e astutos como... Simples como a pomba e astutos como... Mais alto: serpente, 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 cobra. A bênção de ser serpente é que a serpente, ela ataca apenas no seu devido tempo. Quando o texto fala a bênção é que você vai ficar à beira do caminho, você não vai completar o caminho, é uma estratégia. E às vezes Deus fala para você: não vai até lá, fica no meio do caminho. E às vezes nós queremos continuar, mas o momento é para a gente ficar no meio do caminho, porque quando chegar a hora certa vai ser. Quando chegar a hora certa, o momento certo, Deus vai falar: ataca, é agora. E a serpente tem isso, ela espera o momento certo. Eu vi um vídeo de uma cobra. Uma cobra, ele estava o vídeo chega a ser feio, né? Ela é encurvada assim, né? O corpo dela no chão e ela é encurvada para cima, parecendo aquelas torneiras de pia, encurvada e olhando um caracol, andando devagarzinho, daquele jeito, e ela olhando. Quando pensa que nela, dá a bocada, só que ela não come de uma vez, né? Porque é muito grande, então ela vai engolindo. Só que ela atacou no tempo certo. O caracol não ia fugir, é fato, porque não tem como o caracol fugir da cobra. Mas ela foi, e todos os animais, todas as presas que a serpente pega, ela dá o bote no tempo exato. Você já viu dificilmente uma serpente, uma cobra corre atrás de uma pessoa, ela não é? Ela pega, espera, em posição de ataque, o que ela faz? Ela levanta, né, e ela olha, e você olha, fica encarando, quando você pensa que não, e aí você não consegue, na maioria das vezes, né, desviar daquilo ali.
Essa é a intenção e o propósito da bênção de Dan, da bênção de Jacó para a vida de Dan. Você será astuto, você será esperto, você será astuto, você será esperto. No momento certo é o momento do ataque. O momento certo vai ser o momento que ele vai dizer, e ainda fica na beira do caminho, não chega até o final. Você vai ser a serpente que fica na beira, junto ao caminho. E às vezes Deus olha para nós e diz para a gente, fala, não é o momento, não é a hora de você prosseguir, fica aqui, para aqui. Quando Jesus, ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vai ter um encontro, passa 40 dias com os discípulos, e aí ele fala para os discípulos, fica em Jerusalém. Depois disso, vocês vão sair, vão anunciar até os confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o momento é para quê? Fica em Jerusalém. E a palavra de Jacó para Dan era, fica à beira do caminho. No momento certo, como serpente, você vai atacar. Uma víbora junto à vereda, tem outra tradução? Uma serpente venenosa. Deixa eu ver aqui. Uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo, do animal, e assim o seu cavaleiro cai para trás. O que quer dizer isso? Quando o cavaleiro, ele está em cima do cavalo, ele é o cara, eu não é? Quem já assistiu aqueles filmes de guerra? Vamos lá, prega comigo, igreja, vamos lá, quem já assistiu aqueles filmes de guerra? Quando o cavaleiro está em cima do cavalo, o cara é o fera. É o intransponível, aquele cara poderoso, que ele sai correndo no meio da guerra assim, dando lança, facada e tudo mais, ninguém consegue derrubar o camarada. Mas aí a palavra e a bênção é que você, como serpente venenosa, como uma víbora, você vai pegar e vai morder o calcanhar do animal, do cavalo, e assim o cavalo vai pular e vai jogar o cavaleiro para trás, a ponto de poder matar o cavaleiro. Ou seja, todos os obstáculos que possam surgir na sua vida, toda a situação que não seja possível aos nossos olhos de serem derrubadas, de serem anuladas, todo cavaleiro que vier contra você, que você olha, essa situação está difícil, esse cavaleiro está difícil de ser derrubado, a Bíblia fala, e a promessa, a bênção é, de que você será como um serpente, que vai morder o calcanhar do cavalo, e o cavaleiro vai cair para trás, e você vai atacar. Você pode ter a garantia, a certeza de que a bênção já é sua, porque como serpente, astuto como serpente. Então olha para a pessoa que está do seu lado, e eu acho que agora é uma oportunidade boa, de repente para os maridos e as esposas aqui, mas não é um ataque, é uma bênção. Pensa bem, diz assim para ele, fala, serpente. Serpente, mas é bênção, aqui nesse caso é bênção. Aí você vai chegar para sua sogra e vai dizer, você é cobra, serpente, esperta, astuta, nesse caso aqui é bom, né? É a melhor hora, né, tia? Ainda bem que o Andrew está aqui, para poder dizer, né? Todas as sogras, mas os maridos também, olha para o marido também, serpente, porque a bênção foi para Dan, não foi para a mulher não, foi para Dan, cobra, víbora, venenosa. Olha que bênção. Que coisa mais linda, você será astuto. No momento certo você vai atacar, e quando vier o obstáculo mais difícil, o cavaleiro mais poderoso, quando vier o sinal mais complicado, a situação mais difícil, no momento certo você vai estar à beira do caminho para atacar o calcanhar do animal e derrubar, para que assim você possa atacar e matar o cavaleiro. É no momento certo que você vai ter a sua vitória, queridos. É no momento certo, assim que você entender que é na beira do caminho, era na hora que Deus falar, ataca, vai, a bênção já é sua. Você já é vencedor. Romanos me ensina isso, fala que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o momento certo de ir, o momento certo de ficar, o momento certo de chegar até o final do caminho, o momento certo de permanecer na metade do caminho, parar naquele lugar. Falar, às vezes aquele é o lugar certo, às vezes aquele é o momento certo. Quando a gente pega um caminho, fala, não, eu preciso chegar até o final, não, mas aquele é o momento certo. Quantas pessoas já analisaram, já pensaram, falou, eu perdi a hora, então cheguei atrasado, o ônibus passou antes de eu ir trabalhar, eu sempre vou naquele horário certinho, só que o ônibus passou antes. E eu perdi aquele ônibus. Depois, quando eu
Passou o dia, eu fiquei sabendo que aquele ônibus teve um acidente e aconteceu uma tragédia, era para eu estar naquele ônibus. Quem já, de repente você já passou por isso, ou já ouviu falar disso, era para eu estar naquele lugar, mas eu fiquei à beira do caminho, e Deus segurou a minha vida. Várias coisas acontecem, quando você permanece, você ouve a voz de Deus, e fica na beira do caminho, fica na metade do caminho. É o momento certo, é a hora certa, não é a hora de você ir, não é a hora de você chegar até o final. Ouve a voz do Pai, e fica. Tudo tem o tempo certo, e você pode soar como uma covardia, como você pegar e atacar por trás, não, mas isso daqui é coragem, é você, a bênção está nas suas mãos, é você ser derradeiro, você ser esperto, você ser astuto, você atacar o calcanhar do animal, e você matar, é ser astuto, matar o cavaleiro no caso, ser astuto. Vamos lá para Deuteronômio agora, para a terceira bênção, Deuteronômio 33, 22, eu preciso correr aqui um pouquinho, rapaz. 33, 22 está dizendo assim: e de Dan, disse: Dan é cria de leão que salta de Bazã. Essa é a bênção de Dan para Moisés. Dan é cria de leão, ou seja, é filho de leão que salta de Bazã. É um leãozinho, filhote de leão. Por quê que Dan é um filhote de leão? Por quê? Então fala assim comigo, por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque todo leãozinho, todo filhote de leão, quando ele vai para a selva sem o seu pai, sem um leão, ele não é rei, ele passa de rei para presa. Todo felino, todo leãozinho, quando ele sai debaixo da cobertura do seu pai, do leãozão, do leão mor, e vai para a selva sem estar junto com o seu pai, ele não é leão, ele é presa. Quem assistiu aqui o Rei Leão? Quando o leãozinho lá, eu esqueci, o Simba, ele vai lá no meio das hienas lá, ele ia falar menininha, a leãozinha, essa daí, ela vai, Nala, nossa, Nala, ele vai lá com a Nala, lá no meio daquele vale, e lá era o território das hienas. Quando o pai dele, não era o Simba, é o Simba, né? Quando o pai dele, o leãozão grandão, tá lá passeando com ele no meio daquele vale lá onde estão as hienas, o que as hienas fazem? Elas correm, ficam com medo, porque o leão, é o rei da selva. O leão, eu já falei sobre isso daqui, o leão não é o animal mais forte, mas ele tem um rugido mais alto, então por isso os outros animais têm medo dele. Mas quando o Simba está lá com o pai dele, ele é valente. Quando ele está sem o pai dele, ele passa a ser uma presa para os outros animais. E nós precisamos entender isso, porque das 12 tribos, apenas uma das tribos é o leão. Das 12 tribos, apenas uma é um leão, que é a tribo de Judá, que dela sairá o leão da tribo de Judá. Das 12 tribos, apenas uma sairá o leão. Usou o outro, a outra profecia trazida, bênção trazida de Moisés para Dan, foi de que ele seria o leãozinho, e ele passaria por um treinamento, por uma escola. Ele salta de Bazã, de acordo com estudiosos, fala que é o lugar onde os felinos, eles ficavam, para ali eles passarem, eles serem ensinados uns aos outros a atacar as presas, as vítimas no momento certo, dar o bote no momento certo. Então ali era o lugar, era o território separado para os felinos. Não era só para os felinos exatamente, mas onde os felinos ficavam para poder ser treinados a atacar a sua vítima. Ou seja, leãozinho e salta de Bazã é que nós precisamos entender o nosso tempo. Nós precisamos entender o nosso tempo. Quantos pais aqui já ouviram dos filhos? Quantos pais, já ouviram? Até eu acho que eu já falei, tenho certeza que eu falei. Pai, você não sabe de nada. Mãe, você não sabe de nada. Sério, não brincando, sério. A gente acha que é leão, sendo leãozinho. A gente já acha que é o cara, já acha que é fera, sabe de tudo e não sabe de nada. Acabou de desmamar, já sabe que, já acha que sabe mais do que o pai, do que a mãe. Passa por tantas coisas,
né? Acho que tem história para contar e tudo mais, não sabe de nada. Nós somos muito desafiadores. Acho que todo filho já fez isso com o pai, e todo pai já passou isso com o filho. Eu nunca falei? Não, eu não falei, vou baseado na minha mãe, tá? Não falei. Então, tem prova real aqui, né? Prova real. Eu não falei, nunca falei. Então existe um momento certo. A bênção de Moisés para Dan era de que ele seria o leãozinho, era de que ele seria o filhote de leão, porque existia já um leão no meio das 12 tribos, e ele salta de Bazã. O que quer dizer isso? Ele estaria sendo treinado para ser um dos leões. Não era o momento dele, e às vezes nós queremos ultrapassar os momentos. A bênção era essa, que ele estava sendo treinado como leãozinho. Se ele saísse, como eu disse, se ele saísse no meio da selva, ele de leão, passava a ser presa. Não era o tempo dele, mas ele estava entendendo. A bênção era: você será leãozinho, você saltará de Bazã, você passará pelo lugar de treinamento, você passará pela escola dos leões, que é Bazã, dos felinos, e na escola dos leões não entram gatinhos. Diz assim comigo: na escola dos leões, os gatinhos não entram. É só leão. É só leão. É só leão. Deus está levantando um exército, queridos, diferente do que aquilo que nós vimos. É por isso que nós, como igreja, como corpos, precisamos ficar cheios, robustos, para poder assim transbordar para a vida de outras pessoas, entender aquilo que nós estamos falando, entender aquilo que nós estamos aprendendo. Às vezes nós precisamos entender também o lugar que nós estamos. Será que nós estamos na zona de treinamento? Será que nós estamos em Bazã? Se você é Dan, se você é Danita, você está em Bazã. Se você é Danita, você está no momento de treinamento. Você está na escola de leões. Se você está na escola, no treinamento. E às vezes esse período de treinamento é desafiador para nós, porque nós queremos ser leões. Eu quero ser uma coisa que eu não sou no momento. Eu quero me posicionar como uma pessoa que eu não sou no momento. Isso é desafiador para nós, porque eu não quero enxergar o que eu sou. Só que a bênção de Moisés para Dan foi essa. Beleza, nós falamos aqui sobre as 3 bênçãos de Dan. Quais são as 3 bênçãos? Primeira bênção, que ele é juízo, e diz assim comigo: sou resposta de oração. Juízo de Deus e resposta de oração. A segunda bênção, que é serpente, cobra, víbora, que fica à beira do caminho e ataca o calcanhar do cavalo, e assim o cavaleiro cai para trás. E nós somos leõezinhos saltando do treinamento, estando no lugar que nós precisamos estar. Beleza, as bênçãos, maravilhas. Só que a tribo de Dan não termina assim. Não termina só com bênção. E aí eu quero que você me pergunte: por que não termina só com bênção? Me pergunte: por que não termina só com bênção? Não termina com bênção. Na verdade, a tribo de Dan termina ruim. Ela recebe as bênçãos num sentido pejorativo, num sentido complicado, meio estranho de se analisar, né? Porque uma cobra, depois um leãozinho, não é o leão, mas ela não termina de uma forma boa, porque na divisão das terras para as tribos de Israel, abre lá em Josué, no capítulo 19, versículo 47. Josué 19, 47, na divisão das terras, existe uma coisa que é característica do ser humano: a ingratidão. A ingratidão. Josué 19, 47, está dizendo o seguinte: os filhos de Dan, porém, não conseguiram conquistar a sua região, de modo que eles subiram para batalharam contra Lezem e a tomaram. Tem outra tradução, Ana, por favor? Teve dificuldades. Tem uma tradução aí que fala pequena
porção. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan. Então, às vezes, olha só o que aconteceu com Dan. E às vezes a gente pensa que é ingratidão. Tem aqui não, tem alguma que fala pequena, se você achar aí pode colocar. Se não achar, beleza. Ele não se contentou com a parte que ele recebeu da porção da terra de Israel, da divisão das terras. Ele não aceitou, a tribo de Dan não aceitou, não se contentou, não conseguiu conquistar, várias coisas. A ingratidão, a ingratidão, oi? Não entendi. Não, é microfonia, pode ficar em paz. Vai conseguir lá. Nós precisamos entender, às vezes, a nossa posição, que às vezes nós somos tomados também por essa ingratidão. Nós somos tomados por tamanha ingratidão, porque a porção foi dada a cada uma das 12 tribos, à medida que Deus quis. Deus separou a terra, Deus deu a terra para cada um, e Adã, ele deu apenas uma pequena porção, recebeu um pedaço pequeno da terra, dada por Deus, mas eles não aceitaram essa porção. Às vezes nós queremos o grande, queremos o muito, mas nós não ficamos felizes com o pouco que nos é dado. Nós queremos grandes coisas, mas não queremos o pouco que é colocado na nossa mão. Nós queremos viver o extraordinário, mas nós não estamos acostumados com Nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados com o suficiente, com aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Aquilo foi necessário para nós. Foi necessário para a tribo de Dan. Não foi talvez aquilo que ele merecia, mas foi aquilo que Deus presenteou a ele. E foi presente. Presente é dádiva, é bênção. Nós precisamos aprender a receber. Nós precisamos aprender a tomar posse daquilo. E foi aquilo que Dan não fez. A tribo de Dan não fez. Não foi o homem Dan. Foi a tribo de Dan que não fez. Não tomou posse daquilo que Deus tinha dado para ele. Não tomou posse daquilo que Deus tinha dado para eles. Nós precisamos ver e analisar também a nossa própria vida e saber se o que tem acontecido conosco. Será que nós estamos felizes, estamos contentes com o pouco que nos é dado? Entende só, também foi bênção. Na verdade foi bênção. O pouco que é dado para nós é bênção, independente do tamanho que seja. Diz assim comigo: o pouco que é dado para mim, a pequena porção que é colocada nas minhas mãos, é bênção do mesmo jeito. E eu preciso aprender a ser grato por isso. Eu preciso aprender a ser grato por isso, porque aquele ditado que a gente sempre conhece: o pouco sem Deus com Deus é muito, mas sem Deus, muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito, mas muito sem Deus é nada. Eu preciso aprender que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, mesmo sendo pouco, é bênção. Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, sendo pouco, é bênção. Olha só, e a Bíblia me ensina isso, sabe, lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 7. Provérbios 13, 7. Provérbios 13, 7. Já achou? Há quem se torne rico sem possuir nada, e quem se torne pobre tendo grande riqueza. Não existe bênção se não existe gratidão. Não existe bênção se não existe gratidão. O texto fala: há quem se torne rico sem possuir nada, e quem se torne pobre tendo grande riqueza. Agora vai para o 15, 17, mesmo Provérbios 15, 17. Está dizendo o seguinte: melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que uma picanha acompanhada de óleo. Aí
Deu para entender daí agora? A picanha, agora todo mundo entendeu quando falou de picanha. Do que um boi gordo, a picanha, um pedaço de picanha, acompanhado de óleo. Ou seja, do que adianta você receber uma grande porção, se não tiver amor, se você não for grato? Do que adianta você receber uma grande porção, se aquilo não tiver o amor do Pai? Se você não for grato por aquilo, se você não acreditar que aquilo foi bênção trazida do céu. É verdade. A divisão da terra, das terras para Dan foi bênção. A divisão das terras para Dan foi bênção. E às vezes nós não estamos, nós vemos pessoas que são poderosas e são colocadas e não são vistas. E pessoas que são vistas, mas você vê que não tem essência alguma. Pessoas grandes, poderosas, que não têm essência alguma, mas pessoas que não são notadas e que são mais poderosas do que se pode imaginar. A tribo de Dan, ela desvalorizou a bênção que foi colocada sobre a tribo dela, sobre o povo dela. Foi uma pequena porção, mas aquela pequena porção era bênção. Diz assim comigo, foi pequena porção, mas a pequena porção foi bênção. Então seja grato daquilo que é colocado nas suas mãos. Seja grato daquilo que Deus deu para você. Independente do tamanho, da quantidade, do que seja. Seja grato com aquilo que Deus colocou para você, deu para você, presenteou você. E além disso, além de eles serem ingratos, além de eles não darem valor à porção dada para eles tentaram manipular o que era sagrado. E às vezes dentro da igreja as pessoas tentam manipular as coisas sagradas. Eu quero dar um jeitinho, ou querer aceitar as coisas de Deus de uma forma que não são. Entende só? Eu quero que vocês entendam. Presta atenção. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos negociar com o que não é negociável. É verdade. Nós não podemos aceitar o que não é aceitável. Existem coisas que não tem conversa. E nós precisamos ler a Bíblia e caminhar de acordo com a Bíblia para poder ser radical nisso, porque existem coisas na nossa vida que não existem conversa. É verdade. Tem aquele ditado que política, futebol e religião não se discute. Mas tem coisas que não existem conversa, não existem negócio. Por exemplo, como é que eu vou negociar com uma pessoa a medida da cerveja, do copo de cerveja ou da latinha de cerveja que eu posso tomar? Não tem conversa. É algo independente. Por quê? Porque se eu for parado numa blitz, não só por causa disso, mas porque a Bíblia poder, mas se eu for parado numa blitz e for fazer um teste de bafômetro, se uma pessoa, fiquei sabendo até o outro, se uma pessoa estiver dentro do carro e ela bebeu, o cheiro, o bafo dela pode até alcançar o bafômetro e você receber pelo ar da pessoa. Então, se o bafômetro condena o álcool, por que eu vou beber? Se algumas coisas dentro do casamento, o mundo condena, a medicina condena e fala que é errado, fala que aquilo traz doenças, por que eu vou continuar fazendo sabendo que é errado? Ah, mas isso não está na Bíblia. Poxa, se a Bíblia, se a medicina está dizendo, a ciência está dizendo que é errado, por que eu vou continuar com aquilo? Se as leis do homem estão dizendo que aquela situação é errada, para que eu vou continuar? E às vezes nós queremos negociar o que não é negociável, queremos aceitar o que não é aceitável dentro da igreja, queridos, dentro da nossa casa. Como é que você vai aceitar dentro da sua casa uma coisa que não é aceitável? Você vai aceitar que mora junto com você um macumbeiro? Como é que você vai aceitar que mora junto com você um pai santo, um satanista? Você vai aceitar isso? Você vai deixar que uma pessoa que passou tantos anos na cadeia, preso por roubo, não estou falando de Lula não, mas se quiser ser Lula pode ser, preso por roubo, tantos anos na cadeia, você vai sair da sua casa e deixar aquela pessoa sozinha na sua casa, sabendo que ela foi, mas eu confio nela, a gente tem que dar uma segunda chance. Não dá para negociar o que não é negociável. E a tribo de Dan negociou o que não era negociável. Eles tentaram manipular o que era sagrado, tentaram pular e querer colocar dentro da igreja coisas que não faziam parte daquilo que Deus tinha trazido para Israel. Juízes 18:1. Juízes capítulo 18:1. Está dizendo o seguinte, que
naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias, a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Mas como é que eles buscavam para si? Aqui está dizendo herança para habitar. E algumas traduções está lugar para habitar, uma terra para morar. Como é que eles queriam buscar para eles uma terra para morar, se eles já tinham recebido uma terra para morar? Olha o nível de gratidão. Olha o nível de gratidão. Mesmo recebendo a porção dos céus para eles, não estava bom. Mesmo recebendo de Deus, a bênção trazida de Deus para eles estava bom. Mesmo você recebendo aquilo que vinha da parte de Deus, às vezes nós olhamos e falamos, não, está bom ainda. Não está bom. Eles estavam procurando para eles um lugar para morar, sendo que eles já tinham um lugar para morar. Por conta aquele dia entre as tribos de Israel, não lhe havia caído, por sorte, a sua herança já tinha. Continua o texto. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles, homens valorosos, de Jorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. Tem uma tradução que está rastejar a terra, rastejaram a terra. Como que está? Leia para mim, por favor, mãe. O texto, o 2. Enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e a rastejar. Quem é que rasteja? Está entendendo? A bênção dada por Jacó se cumprindo na vida de Dan, só que distorcida. A bênção se cumpriu, só que era para eles ficarem à beira do caminho, não era para eles avançarem. E eles estavam numa posição, aqui nessa situação complicada. Por quê? O texto fala, eu não vou ler o texto. É esse horário mesmo? Ou estou errado? Me entregaram tarde, foi? Então é por isso. Eu não vou nem ler o texto, mas eles pararam na casa de Mica. E Mica pode soar o nome, pode pensar que é uma mulher, mas não era uma mulher, era um homem. Eles pararam na casa de Mica, só que Mica foi uma situação complicada, porque no capítulo 17 desse mesmo texto de Juízes, fala que Mica, ele foi um homem complicado, porque ele roubou a sua mãe, roubou uma porção de dinheiro da sua mãe naquela época, e a sua mãe descobriu, e assim ela amaldiçoou Mica. E aí Mica foi e construiu as suas riquezas, isso tudo dentro de Israel, viu? Construiu as suas riquezas, e aí havia um jovem levita, a Bíblia fala de um jovem levita no 17:7, fala de um jovem levita que ele estava procurando um lugar para morar, ele saiu da sua tribo, da tribo de Levi, e estava procurando um lugar para morar, e assim ele encontrou o Mica. E olha só o que aconteceu, Mica já fez tudo errado, porque ele levantou um altar dentro da casa dele, e começou a cultuar outros deuses. Só que ele convidou esse levita, esse jovem levita, para vir morar com ele, e ainda assim pagar um salário e comprar roupas de comida para ele. O que você entende com isso daí? Quantas pessoas têm se vendido hoje dentro da igreja? Nós não vemos isso daqui, graças a Deus, mas quantas igrejas têm pagado salário para músicos sair de uma igreja para outra? Quantos pastores têm ido por salários maiores para outros lugares por conta disso? Eu vou sair daqui, vou ir para lá porque lá está pagando melhor. Quantos homens de Deus têm se vendido, têm se corrompido dessa forma dentro da igreja? Quantos homens e mulheres têm se corrompido? Assim como esse jovem levita que aceitou esse salário para que ele fosse pai, a Bíblia fala, para que ele fosse pai e sacerdote na casa de Mica. Ou seja, para que ele pudesse trazer a porção dos deuses para dentro da casa de Mica, sendo pago. E aí chegaram esses 5 homens da tribo de Dan. E eles começaram também a corromper a essência do que era a bênção de Deus. Além deles não encontrarem terra para si, porque eles já tinham recebido a bênção, a porção deles, eles procuraram e ainda entraram dentro da casa de Mica, viram essa situação desse jovem levita que ele estava recebendo uma porção,
E aí eles saíram, né, com toda, no texto fala de 600 homens que saíram para poder espiar uma outra terra que eles queriam encontrar para morar, para poder guerrear e conquistar aquela terra, e não era o papel deles. Entende só, não era o papel da tribo de Dan, eles não tinham. Eles não tinham que guerrear com ninguém, não era o dever deles guerrear, eles tinham que ficar como? O texto de Gênesis 49 fala que eles precisavam ficar à beira do caminho, à espreita. E lá, quando Josué divide as terras, fala que eles não se alegraram, com a porção que foi dada para eles, e ainda eles invadiram, eles foram para atacar Lesem, o que não era para eles fazer, ninguém mandou eles invadir lugar nenhum. E aqui eles foram mais uma vez nesse texto querer invadir uma terra. E aí quando eles voltaram para a casa de Mica, Mica tinha levantado um altar, vários deuses, e eles trouxeram consigo, eles queriam criar um novo lugar de adoração, e existia só um lugar de adoração em Israel. Existia só um lugar de adoração, mas a tribo de Dan queria levantar vamos colocar assim, uma outra igreja dentro de Israel. Eles queriam fazer com que as pessoas pudessem cultuar a outros deuses dentro de Israel. E aí, além disso, muito pior do que isso, quando eles chegaram, no decorrer do texto, eu não vou ler, porque nós estamos já em hora avançadíssima. No decorrer do texto, fala que ele chegou para o levita, eles chegaram para o levita, vou ler assim, vamos lá, Josué, Juízes, tem que ser rápido aqui, é o 18, não é o 3 não, Aninha, calma aí, deixa eu achar aqui, o 18. Quando os homens, entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: o que estáis fazendo? Próximo. E ele lhes disse, fala assim comigo, cala a boca. Cala a boca. O que eles têm tentado fazer? A tribo de Dan, dentro da igreja, além de querer criar ou levantar dentro da igreja um altar estranho, uma adoração estranha, um fogo estranho, eles têm tentado calar a voz dos profetas, têm tentado calar a voz dos sacerdotes. E assim como esse sacerdote, mesmo fazendo adoração errada, mesmo já tendo se corrompido, quando ele foi confrontar aqueles 5 homens que foram da tribo de Dan para ficarem na casa de Mica, os 5 homens desafiaram: cala a boca. Disseram para o sacerdote: cala a boca. Às vezes as pessoas querem calar a voz do sacerdote, querem fazer com que o sacerdote não tenha voz dentro da sua própria casa, dentro da sua própria igreja. Está fazendo errado, levantando fogo estranho, adoração errada, e mesmo assim eles querem continuar impondo, colocando deuses dentro da igreja, colocando postes ídolos dentro da igreja, e ainda fazendo coisa mais. 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 até o 30, querendo fazer coisa mais, além de dizer ao sacerdote: cala a boca, de falar, não dizer, de falar literalmente ao sacerdote: cala a boca. Eles chegam e dizem dessa forma: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, e se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao Senhor, se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. O próximo. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. Onde a gente viu bezerros de ouro? Lá em Moisés, no deserto. Onde não tem Moisés, é levantado o bezerro. Onde não existe Moisés, onde não existe um homem, uma mulher de Deus, eles levantam bezerros de ouro em adoração. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan.
E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. O que foi feito aqui? O que Jeroboão fez aqui? Ele disse para o povo de Israel que não era mais necessário subir a Jerusalém para adorar a Deus. Vamos levantar bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro. Vamos colocar um em Dan e outro em outro lugar. E vamos aqui mesmo adorar a esses bezerros. Ou seja, o que as pessoas têm tentado colocar na sua mente? Tem tentado colocar na mente da igreja: não é necessário ir para a igreja adorar, não é necessário ir para a igreja cultuar, não precisa ir todos os dias, a igreja não é tão importante, você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus, Deus está no seu coração, Deus mora dentro de você, não precisa mais ir para a igreja. É isso que os danitas têm feito dentro da igreja, é isso, e têm levantado deuses, bezerros de ouro, para tentar desviar a atenção, o foco, dizer para você: não precisa subir a Jerusalém, não é necessário ir para a igreja. Onde estão os danitas? Onde estão os danitas que dizem mentiras, levantam deuses, dizem, querem calar a voz dos sacerdotes dentro da igreja? Cala a boca, sacerdote. Quantas vezes nós escutamos isso? Na internet então está bombando de gente falando que não é necessário ir para a igreja não salva ninguém. Realmente a igreja não salva, mas a igreja te faz o que? Mostra o caminho. Se você está na igreja, porque você está recebendo o caminho, você está recebendo uma instrução, não é à toa que você chegou até aqui, não é por acaso que você chegou até aqui. E as pessoas, o mundo tem tentado corromper a sua visão. Os danitas têm se levantado dentro dessa casa para dizer que não é necessário cultuar dentro da igreja, colocado mentiras dentro do seu coração e feito você acreditar, não é necessário. Mas ainda pode ter esperança, porque olha só, foi da tribo de Dan, que lá em Juízes 13, nasceu quem? Sansão, o homem mais forte da história da humanidade, que matou 1000 homens com uma queixada, queixada de boi. 1000 homens, sozinho ele matou, de jumento. Só que aí depois ele se corrompeu, mas no final da vida dele, ele levantou o clamor ao Senhor: Deus, dá-me força mais uma vez. No final da vida dele, ele ainda disse, ele ainda clamou ao Senhor em alta voz: Deus, ressuscita em mim o homem que há dentro de mim. Não foram com essas palavras, eu estou parafraseando, mas mesmo que seja no final, mesmo que você veja que não tem mais tempo, diga para você mesmo: existe algo dentro de mim que é voltado a Deus. Mesmo eu fazendo parte da tribo de Dan, mesmo sendo uma tribo corrompida, uma tribo que não foi grata, uma tribo que se vendeu, eu ainda me volto a Deus e falo: Deus, eu aceito a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha casa. Existem danitas ainda que são apaixonados por Deus, mas para você ver que o negócio foi tão sério, eles não foram colocados nem na listagem de Apocalipse das 144 mil pessoas, a lista que Deus deu, Apocalipse 7:4. Olha só que coisa terrível que aconteceu com a tribo de Dan, não com Dan, com a tribo de Dan. Versículo 4, está dizendo assim: e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha, de todas as tribos dos filhos de Israel. Próximo. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, volta lá, da tribo de Gade, da tribo de Gade 12 mil selados. E o próximo, da tribo de Azer 12 mil selados, da tribo de Naphtali 12 mil selados, da tribo de Manassés 12 mil selados, da tribo de Simeão 12 mil selados, da tribo de Levi 12 mil selados, da tribo de Issacar 12 mil selados, da tribo de Zebulon 12 mil selados, da tribo de José 12 mil selados, e da tribo de Benjamim 12 mil selados. Cadê a tribo de Dan? Cadê a tribo de Dan? Queridos, a tribo de Dan foi uma tribo que começou bem, mas terminou mal.
Diante de todas as tribos que nós passamos até agora, todos eles tiveram um final feliz, vamos dizer assim. Mas a tribo de Dan foi a única que terminou a sua vida, o seu legado dos danitas, de uma forma complicada. Nem na lista dos selados eles estavam. Nem na lista dos selados eles estavam. Só que existem Sansões aqui, homens e mulheres como Sansão, que mesmo que chega no fim da linha, eu falo, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar. Existe um clamor ardendo dentro de mim, e eu não vou deixar a corrupção, eu não vou deixar a ingratidão, eu não vou deixar a adoração a outros deuses, eu não vou deixar a manipulação, as coisas sagradas me dominarem. Eu continuo em adoração ao Rei dos Reis, o meu coração continua dobrado ao Rei dos Reis. E assim nós nos colocamos de pé, queridos. E eu peço perdão pelo horário, mas que nós como igreja nós não venhamos nos comportar mais como danitas. E aí talvez deve ter surgido a expressão, né, tribo de Dan, os danados, né? Oh, o cara é danadinho, né? Pode ser dos danitas, né? Pode ser da tribo de Dan, né? Ei, você é danado, hein? Mas não sei. Mas que nós não sejamos como eles. Recebamos sim as bênçãos que são por direito nossas. A primeira bênção é de juízo. Dan seria juízo, e seria também resposta à oração. Dan seria juízo e resposta à oração. Depois seria como a serpente, a víbora venenosa que morderia o calcanhar do animal, e o cavaleiro cairia para trás e assim seria morto. E a terceira bênção é que ele seria como leãozinho, saltando de Bazã. Estamos em treinamento, só que a corrupção não vai tomar conta nessa noite desse lugar. Nós rejeitamos, nós expulsamos tudo aquilo que vai contra as bênçãos de Deus. Nós somos totalmente gratos, gratos à porção dada para nós. Obrigado. Somos totalmente gratos à porção dada para nós. Mesmo que Dan não tenha sido, se você não for grato nas coisas pequenas, você nunca vai ser colocado nas grandes. Se você não ficar feliz com aquilo que você recebeu de pouco agora, você nunca vai receber o grande. E outra, tem coisas que vão ficar para nós. Nós precisamos entender. Nós recebemos aquela porção é pequena, e amém, glória a Deus. É uma pequena porção, mas é bênção. Nunca deixou de ser bênção. A porção dada por Deus para Dan em Josué nunca deixou de ser bênção. Às vezes nós vamos receber uma pequena porção, mas aquilo nunca vai deixar de ser bênção para a sua vida. Nunca vai deixar de ser bênção para a sua vida. Se todo mundo no mundo for líder, quem serão os subordinados? Se todo mundo no mundo for grande, onde estarão aqueles que talvez vão servir os grandes? Às vezes é necessário isso. A porção pequena, nós precisamos ser gratos com isso também. Independente do que seja, nós precisamos ser gratos com isso também. Feche seus olhos. E nisso eu já vou orar para encerrar. E nós vamos adorar, nós vamos cantar depois no final da música. Você fique à vontade para ir embora se você quiser, mas eu quero que você medite nessa palavra. Medita nessa palavra. Você faz parte das bênçãos. As 3 bênçãos foram liberadas sobre a sua vida. Mas não seja ingrato com a porção entregue para você. Não seja ingrato com a porção entregue para você. Não seja ingrato com a porção entregue para você. Essa porção é sua. Deus deu para você. Receba e agradeça e tome posse dessa porção. Tome posse dessa porção. Tome posse dessa porção. Essa porção é sua. A bênção é sua. Não deixou de ser sua. Não vai deixar de ser sua. Apenas seja grato e receba a porção dos céus. Deus, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te bendizer. O Senhor é Deus sobre nossas vidas. Tu és Senhor sobre nossas vidas. O Senhor reina. O Senhor reina. E o seu amor dura para todos sempre.
O Senhor reina e o seu amor dura para todos sempre. Deus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse tempo, e que a tua palavra nunca volte vazia, Pai. Que o Senhor esteja alcançando os corações neste lugar, durante toda essa semana. Todas as pessoas que ouvirem essa mensagem sejam impactadas, Deus, com o seu poder, em nome de Jesus Cristo. Leva cada um em paz, debaixo da tua graça e da tua proteção. Queridos, nós vamos adorar. Depois da música nós estamos encerrados. Tenha uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estou te esperando.